A missionária Andréia convidou. O Mauro, graças a Deus, está de volta. A Daniela, uma das minhas intercessoras, sua família que eu amo demais. Todos vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. Sejam todos bem-vindos. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Preparados? Eu tô rindo porque vai doer, mas vai curar. Vamos lá, abrir a Bíblia. Abrir a Bíblia de vocês colocam o cinto. Teve uma época que eu viajei, gente. Quem já viajou de avião aqui? Quase todo mundo, né? A Daniela acabou de chegar. E aí, toda vez que tinha turbulência, o pessoal falava: atenção, senhores passageiros, aperte o cinto. Eu dizia: gente, tem que tirar o cinto. E aí a sensação que tem que estar tudo balançando lá. E eu pensava comigo: como assim, Senhor? Como que aperta o cinto? Vai que o avião cai, não dá tempo, né? Aperta o cinto. E dava um desespero em mim. Porque quando ele dizia turbulência, gente, era turbulência. O Nicolas disse assim: gente, olha, negócio poderoso hoje. Eu falei: por quê? Ele: as amigas da bota. Quando nós chegamos, missionária dela estava orando, e depois Janaína, e aqui estou eu. Bendito seja Deus. Mateus 16, último culto nós falamos sobre Mateus 15, e hoje nós vamos falar sobre Mateus 16. Bendito seja Deus. Mateus 16, a partir do verso 1, hoje é culto de ensino. Seria interessante se todos tivessem uma caneta, anotasse, para que você não fosse só ouvinte, né, mas praticante. Mateus 16, o verso 1 diz assim, na minha tradução, a de vocês vai estar bem diferente, mas se ficar confuso, só me ouça, por favor. Diz assim: os fariseus e saduceus voltaram a pressionar Jesus, ou seja, já tinham pressionado antes, para que ele desse alguma prova de quem ele era. Sua resposta foi: Jesus diz assim, vocês têm um ditado que dizem: quando o céu fica vermelho de noite, o marinheiro fica contente. Quando o céu fica vermelho de manhã, o marinheiro fica alerta. Isso aqui é que eu achei interessante. Ele diz assim: se para vocês é fácil a previsão do tempo, eita, glória a Deus, por que tem dificuldade para interpretar os sinais do tempo? Olha só, a nossa limitação. Primeiro, é fácil você, por exemplo, olha, vai chover, olha, amanhã vai estar mais quente. Ele fala assim, para os marinheiros, isso é fácil para vocês. Agora, por que vocês estão tendo dificuldade em interpretar os sinais dos tempos? Então, a primeira ressalva aqui é que nós somos ser limitados. E está tudo bem. Qual é o tema da ministração? Fizemos um desenho aqui. Esse pessoal da mídia, eles são fortes. A partir do verso 5, nós vamos ler agora. Que é aqui que eu vou ministrar. Diz assim, Mateus 16, 5. No trajeto até o outro lado do mar, os discípulos perceberam que havia esquecido o pão. Aproveitando a oportunidade, Jesus aconselhou. E Jesus diz assim: fique de olho no fermento dos fariseus e dos saduceus. O verso 7 diz assim: pensando, que ele os repreendia por haver esquecido o pão, começaram a culpar um ao outro. Percebendo o que se passava, Jesus perguntou: agora vocês vão apanhar. Por que estão discutindo? Por haver esquecido o pão? Vocês parecem crianças. Não entende ainda? Não se lembra dos 5 pães que deram aos 5.000? Quantos cestos de sobras vocês recolheram? Ou os 7 pães que os 4.000? Quantos cestos de sobras vocês recolheram? Ainda não perceberam que o problema não é o pão?
O problema é o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, eles entenderam, diga, entenderam. Jesus não estava preocupado com o pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Eu estava lendo esse texto aqui e o Senhor ministrou bastante coisa ao meu coração. E quando eu cheguei aqui, o Senhor falou comigo enquanto eu estava ali adorando que Ele é o nosso Deus e Ele é o nosso Pai. E Ele disse, pense na bagunça que está na sua casa agora. Eu quero que você pense. Pense aonde que é que está a confusão. Aonde que esse mundo, as coisas, têm sobressaído a voz de Deus. Os céus. E aí o tema dessa mensagem é tempo de crescimento. E esse crescimento aqui que nós colocamos, ele não está reduzido em físico, mas espiritual. Se você olhasse aqui, em que cenário você se encontra? Porque a nível de entendimento, uma criança de 1 mês comparada a de 7, o entendimento é totalmente diferente, sim ou não? E aí o que eu acho interessante é Jesus falando assim, olha, vocês tomem cuidado com o fermento do fariseu. Ele falava de cuidado com a contaminação desse mundo. Cuidado porque as influências das pessoas junto à influência maligna, isso pode trazer você ao distanciamento do que eu tenho para você. Cuidado com o que é pouco, sabe? E às vezes, a começar de mim, nós somos muito crente. A missionária Andréa falando muito sobre isso. A gente é muito crente. Quem olha pra gente, a gente é crente. Quem escuta a gente é crente. Só que ele diz assim, ó, um pouquinho de fermento. Por que ele usou o fermento? Porque o fermento, ele leveda toda a massa. Ele incha você. Então, ele te faz parecer ser sem ser. Então, cuidado. A Bíblia fala assim, cuidado com a raiz de amargura. E quando eu estava ali, o Senhor falava assim, que entre os discípulos foi pouco para ter uma confusão. Então ele falou assim, pensa na bagunça. Aonde tem uma bagunça e uma confusão? O Senhor disse, fala para a igreja, eu vou me apresentar neste lugar e vou resolver a começar do entendimento deles. Porque assim, o que acontecia aqui? Jesus falava de uma coisa e eles entendiam outra coisa. Coloca a mão na sua testa, a gente vai fazer uma oração agora, um ato profético. Senhor, só faz se você acreditar. Senhor, na autoridade que há no nome de Jesus. O Senhor não me trouxe aqui em vão. Cada pessoa que está aqui, o Senhor tem um propósito. E, Senhor, nós liberamos nessa noite o que diz a sua palavra, que o Senhor vai nos dar a mente de Cristo. Esses discípulos aqui já estavam andando contigo, e tem pessoas que já andam contigo faz tempo, Deus. Mas a Bíblia diz assim que o fermento dos fariseus, o entendimento, as coisas dessa terra, desse mundo, o parecer... Senhor, estava trazendo confusão entre eles. E nós declaramos nessa noite que toda confusão seja quebrado agora. Tudo que está tentando cegar o nosso entendimento e querer nos fazer desistir, largar a rede de tudo que o Senhor tem nos dado. Que seja assim cancelado agora na autoridade que é no nome de Jesus. Porque, diga igreja, nós temos a mente de Cristo. Bendito seja Deus. E o interessante é que Deus falou no meu coração que o Senhor tem falado com vidas que estão aqui. Mas o entendimento era tão alheio que Jesus falou assim, olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com as aparências desse mundo. Pensa hoje, quanto por cento seu é de Deus? Quanto tempo do seu dia a dia é dedicado a Jesus? O pastor estava falando domingo para que nós começássemos a trazer alma para Jesus. E eu pensei, enquanto ele falava, aonde eu me perdi do buscar alma para Jesus. Gente, nós congregamos juntas e era assim, ó, alma para Jesus, alma para Jesus, missionário, pastor, né? Vamos enviar. Era isso. Hoje não. Hoje é tudo centrado em nós. Nós conquistamos. Está errado? Não. Mas nós estamos tão envolvidos com esses discípulos aqui que nós esquecemos. Então Jesus está falando, olha, eu estou alertando vocês. Jesus, ele aproveitou a oportunidade. Jesus, ele está pegando a oportunidade, dizendo assim, ó, é tempo de mudança, é tempo de crescimento. Sabe? É tempo de você crescer. E eles, preocupados, detalhe, eles tinham acabado de sair de uma multiplicação. Se você está aqui, você é o tipo da pessoa que não está entendendo Jesus, não está entendendo nada do que está acontecendo,
está tendo confusão, você está num bom lugar. A Bíblia diz assim que: vinde a mim, todos vós estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a sua alma. Como é que está a sua alma? Quem sabe você entrou aqui e o projeto do inimigo é que até onde você desistisse, você parasse, você não continuasse, porque é de glória em glória até ser dia perfeito. E te digo, não vai melhorar, tá? A tendência é piorar para que Jesus volte. Agora nós estamos firmes? Estamos de fato entendendo? E aí ele diz assim, ó, eu acho interessante que Jesus começa a aconselhar eles. Quem sabe Jesus está te aconselhando faz tempo. Mas o seu entendimento está tão cauterizado que nessa noite já quebrada toda a cauterização, tudo que impede de nós crescermos, nós avançarmos, sempre a mesma luta, o mesmo problema, a mesma situação. Você encontra anos a pessoa e daqui a pouco vai o pastor de novo: pastor, meu filho, minha filha, eu já falei com você sobre isso. Não cresce, não expande. E o problema está com Jesus? Não. Jesus tinha acabado de fazer um milagre. Era tudo lindo, maravilhoso. Quantos milagres, quantas coisas Jesus já fez, você já ouviu. Enfim, não. Jesus... Aí a Bíblia diz assim, ó: fique de olho. Pensando eles que o repreendiam por haver esquecido o pão. Uma coisa que eu quero que nós entendamos nessa noite, amados, a nossa mente, ela mente pra gente. A nossa mente, ela mente pra gente. Você sabia disso? Às vezes nós entramos em confusão por precipitação. Eles falam assim, ó, Jesus está nos repreendendo. E Jesus, não, eu estou alertando. Eu estou aconselhando você. Eu quero que você fique alerta. E o entendimento deles. Agora eu preciso abrir uma comporta na mente de vocês aqui. Agora. A partir do que você carrega, você interpreta a voz e o seu olhar do outro. Porque Jesus estava dando um conselho, olha, cuidado com o fermento do fariseu. Eles tinham esquecido o pão. Então, é sobre o pão. Então, o Senhor falou assim, eu vou me apresentar nessa bagunça aí que está na sua casa, na sua mente, no seu coração, e eu vou resolver, porque falta entendimento. E tudo que o diabo quer é fazer uma gazarra na sua vida a partir da falta de entendimento. E aí, ele olha para eles assim, aí a Bíblia diz assim, percebendo, diga percebendo. O Senhor nessa noite, Ele te trouxe aqui para aumentar a sua percepção de reino, sua percepção de mundo, sua percepção de fala de Jesus. E aí ele diz assim, por que vocês estão discutindo? Aí, comportamento de criança. Eu estou falando de criança espiritual, pessoas que já estão grandes, mas o comportamento é de criança. Por que vocês estão discutindo? Aí ele diz assim, vocês parecem, ele não disse que parece, ou seja, o comportamento de criança. Quem sabe em que escala que nós estamos ali? A criança, ela discute qualquer coisa, ela não entende. O Senhor vai trabalhar no nosso entendimento nessa noite, amém, igreja? Ela não se lembra do que tinha sido, ou seja, mas mãe, não. É incrível quando nós vamos ministrar. No dia em que eu saí daqui, essa primeira ministração que eu tinha ministrado, o Senhor falou comigo sobre isso. No dia em que eu saí, no dia que eu ministrei essa palavra aqui, anterior, no mesmo dia o Senhor falou sobre essa palavra. E se você observar uma criança, se você tem criança em casa, você tem a maior escola do universo. É as crianças, sabia? É a maior escola que você tem em casa, é de uma criança. Esses dias o Mendes chegou em casa, eu peguei e brinquei com o Mendes um pouquinho. Aí pronto, o Mendes levantou e seguiu. Se dependesse do Nicolas, ele estava lá até agora. Ele me jogava, e eu jogava ele de novo, ele me jogava, e eu jogava ele de novo, ele me jogava. E eu falei assim, gente, eu lembrei da pregação de novo. Criança é birrenta. Diga-se o pastor de passagem. Se você, olha só, eu sei se eu sou uma criança espiritual, sim ou não. Agora aperta o cinto. Qualquer bronquinha, cara feia, biquinho. Qualquer bronquinha, não quero mais. Só quer diversão. Não quer responsabilidade. Não quer ser chamado, olha, atenção. Criança. Não tem responsabilidade. Amada, no nome de Jesus. Não. Criança, levanta. Você vai para a escola. Já está perto das férias. Não concluiu ainda. Criança. Então, em que fase que nós estamos? O Senhor está falando assim, eu não dou. Deus não é criança, Ele não vai dar responsabilidade para a criança. Quer, mas não tem suporte.
Quer, mas qualquer coisa desvia. Quer, mas qualquer coisa reclama. Tudo pisa. Pisa no pé de um adulto. O adulto segue firme. Pisa no pé da criança. Tudo escândalo. Criança. O Senhor quer nos levar a um nível diferenciado. Criança tem que estar exortando. E está errado que eu esteja em qualquer dessas fases? Não. O problema é 1 ano com 20 anos de crente. O problema é 2 anos de entendimento com 30 anos de cristão. Como é que eu faço para me crescer? Vocês querem saber? Lê a Bíblia. Para de vir para o culto e fingir que é crente. Lê a Bíblia em casa. Eu não entendo. Eu ouvi uma analogia esses dias que a criança disse, eu não sei para que a Bíblia serve. E não entendo quando eu leia. Não entendo quando eu estou lendo. E o pai disse, querendo ensinar a criança, pegue a peneira e vá aguar as plantas. A peneira? Disse é. E ele pegou no rio várias vezes. Várias vezes. E quando ele chegou lá, ele disse assim, ó, a planta eu não aguei. Mas ele disse, olha para a peneira. A peneira estava limpa. A palavra de Deus tem esse poder de ir nos lapidando. Se você for só ler a Bíblia quando tiver vontade, você não vai ler nunca. Se você for orar só quando tiver vontade, você não vai fazer nunca. Então, como que eu cresço espiritualmente, mudo meu entendimento, mudo minha percepção? Você faz isso quando você lê a palavra de Deus. A Bíblia fala que Nicodemos, ele estava conversando com Jesus e ele diz assim, você não entende? Você é doutor da lei. Então, não importa quantas academias, foi forte, hein? Estava falando de academia agora com a Maura, por isso. Você não entende quantos bacharelados você vai ter. Isso não anula o seu entendimento. Mas quando se trata do céu, é Bíblia. Bíblia, Espírito Santo, se submeter. Nem sempre Jesus vai agradar a todos. Ele exorta eles, falou assim, olha, vocês parecem criança, sabe? Há uma confusão por uma coisa tão pouco. Outra coisa, criança briga por qualquer coisa. Criança está sempre olhando para o outro. O outro fez, pegou. Ah, por que eu tenho que comer? Ele não comeu. Para! Criança, você precisa crescer. Esses comportamentos precisam sair de você. Sabe? Criança bate o pé. Ai, pastor, por que ele e eu não? Criança. O Senhor quer que nós venhamos crescer. Nós precisamos crescer, amados. Como é que eu faço para expandir? Como é que eu faço para crescer? Nós vamos depender do Espírito Santo, lendo a palavra, perseverando, acatando. A Bíblia diz assim, ó, Provérbios, aconselhe um tolo e você tem um inimigo. Aconselhe um sábio e você vai ganhar um amigo. Se você tiver alguém, pensa em alguém hoje, se você não tiver, eu vou orar por você, que te exorta, que te chama, que te diz, por aqui, não faça isso. Se você tiver uma mãe, se você tiver um pai, essa é a geração de comichões nos ouvidos, obstinada, não querem conselho, não querem ser exortado, entendeu? Então, sou criança espiritualmente, brigo por qualquer coisa faço confusão, faço birra, minha percepção é baixa, esqueço fácil, arrumo um problema por qualquer coisa. Era o pão. Ó, se Jesus já fez a multiplicação do pão porque tinha um pão, nós estamos encrencados agora. Nós estamos com Jesus e estamos sem pão. E um culpava o outro. Criança. Ninguém toma responsabilidade para si. Olha, não sei quem foi, mas eu fui o último a ver. Eu vou tomar responsabilidade para mim. Posicionamento. Então nós precisamos sair daqui e pensar, gente, em que nível que eu estou? Por que Deus me trouxe aqui? O que Ele quer falar comigo? O que Jesus tem para mim que Ele ainda não me entregou? Paulo diz assim, olha, eu precisava falar com vocês, mas vocês são como os bebês, eu vou ter que dar leite para vocês. Tem pessoas que dependendo da pregação, pastor, nem para o culto volta mais. Criança. Espiritualmente. Sabe? Precisa, tem coisa que os céus está a ponto de nos entregar, mas nós não temos suporte, não temos entendimento. Por quê? Não temos preparação, não estamos disponíveis. Pensa quanto tempo nós temos dedicado para o céu. Eles estavam, e isso eu quero que você guarde, tão focado no que tinha esquecido e no que estava acontecendo no âmbito terrestre, que eles esqueceram que Jesus estava falando com eles, Jesus estava aconselhando eles, Jesus estava orientando eles. Um texto que eu acho maravilhoso é quando Deus diz Samuel, Samuel, e ele vai até Eli, porque ele achava que Eli estava chamando ele.
Pessoas que estão aqui, Deus está falando, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. A pessoa olha e fala assim, não sou capaz, eu não posso. A Bíblia diz assim, ore no Pai Nosso, e o Pai que vê em secreto, Ele vai se revelar. Ele vai fazer. Aí outra coisa, criança. Não estou pronto, não sei, não consigo. Sabe? Fé. Ô missionário, eu até gostaria de ministrar a palavra. Eu quero liberar sobre a vida de vocês nessa noite, em nome de Jesus. Pessoas que estão aí assentadas, que têm ministério para ministrar, que vão estar aqui o ano que vem. Porque a partir de hoje você precisa tomar uma posição e falar assim, Senhor, chega, eu vou passar dos 7, eu quero para 8, 9, 10. Eu quero que expanda isso em mim. Toda pessoa vai ser, daqui a 5 anos, o que ela lê hoje. Por isso que uma pessoa se forma depois de 5 anos. Lembra que estão no culto de ensino? Que estão aqui comigo? Glória a Deus. Eu falei, né? Aperta o cinto. E o que eu acho interessante é que, amados, Jesus, ele não veio só nos acusar, nos apontar e dizer que estamos errados. Não. A palavra de Jesus, ela abre o nosso entendimento. Não vai cair do céu, não, amados. Tem coisas que nós precisamos fazer. E a Bíblia diz assim que quando ele fala isso, então eles entenderam. A Bíblia diz assim que quando Jesus pegou e explicou para eles, deu uma bronca para eles, ele falou assim, então eles entenderam. Sabe, está na hora de nós entendermos que Deus não vai permitir além do que nós suportamos. Deus não vai permitir além do que nós podemos carregar. Que independente com, guarda isso, ou sem, o poder de Deus não muda. Ah, mas ele tinha o pão e ele fez a multiplicação. Agora nós estamos na roça, não é assim? Não, esse problema aqui não vai ter solução não. Lembra-se, porque para Deus nada é impossível. Para Deus todas as coisas, para Deus é possível. Todas as coisas. Então, tenho medo. O que eu faço com esse medo? A Bíblia diz, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se eu fosse depender do medo para me ministrar, eu nunca ministraria. Todos nós temos. E que bom que nós temos medo de estar aqui, na nossa perna tremer. Sabe? Então, assim, eu preciso identificar se eu sou criança na fé. Como que eu identifico? Então, eu tenho medo, fujo do meu chamado. Eu não tenho disposição. Eu começo, não termino. Eu estava lendo aquele livro lá, mas não quis mais. Criança. Precisa que as pessoas estejam controlando, falando, chamando a atenção. Criança. Nós precisamos crescer. A vida toda. Então, está na primeira estágio ainda. Não gosta de receber bronca. Não tem suporte. Criança não tem suporte. Nossa, missionária, se eu soubesse que a senhora ia pregar essa palavra, eu não tinha vindo hoje. Eu também não. Eu quase faltei. Vocês estão assentados aí, não é fácil? Imagina para mim. Eu falava com Deus várias vezes. Eu falei assim, o senhor tem certeza que eu prego essa palavra? E Deus disse, criança. Né? Vocês estão rindo. Criança, você quer pregar o que você quer ou o que a igreja precisa? Como é que vão crescer? Se estão discutindo e colocando a culpa um no outro por causa de um pãozinho, qualquer coisa. Amada, na hora da gente crescer. Olha, pastor, o Patrick deixou a torneira aberta. E agora? O problema é dele? Não, vamos todo mundo rachar a conta. Adulto, amém, Patrick? Patrick, pastor, tudo bem? Estava orando nessa madrugada, Deus me deu uma palavra. E eu vou ministrar no domingo. Glória a Deus, igreja. Ângela, pastor, pelo amor de Deus, eu preciso pregar. Eu preciso pregar. Me ajuda. É isso, adulto. Olha, hoje eu não vou poder estar... Imagina hoje, se eu falasse, pastor, eu não posso ministrar hoje. Quem... Você não pode levantar a mão. Quem aqui, o pastor ligasse e você falava assim, eu estou preparado. Eu posso ministrar. Vamos? Quem aqui? Olha, pastor, tem umas 2 lá atrás. Viu? Nós temos um adulto aqui também nessa história, gente. Nós tínhamos Jesus. Jesus, ele tinha percepção. Então, quando nós tivermos percepção, não é só para nós acusarmos os outros, mas é para nós orientarmos em amor, sabe? Dizer, olha, eu já passei por aí. É fácil, missionário. Você está tão tranquila. Não, minha perna estava batendo ali atrás e eu, ai, Jesus, me ajuda. Usando todos os exercícios que eu sei para acalmar a mente e o coração. Normal, gente, mas nós viemos para cá. Nós conseguimos vir até aqui. O que eu quero guardar para que você guarde nessa noite é que o Senhor vai se apresentar.
São pequenas coisas, amado, que vai gerando confusão. Mas nós temos um pai. Diga, eu tenho um pai. Jesus nos trouxe aqui para que daqui a um ano, porque aqui nós vamos cuidar de 5.000 almas amadas. A gente precisa de muito ministro. A gente precisa de homens e mulheres que falam assim, não, Deus, eu estou aqui, conta comigo, envia-me a mim. E aí, o que eu achei muito ilustrativo, que lá nós aprendemos, que ele falou assim, você quer fazer um bolo. E a primeira coisa está na decisão. Diga aqui nessa noite, eu decido não ser mais criança. Espiritual. Então, você precisa fazer o dever de casa. Ler a Bíblia, se comprometer. Quando o pastor chamar a atenção, não faça bico. E sabendo os compromissos que tem na igreja, venha. Amado, não minta, não. Ai, não foi por conta que eu estava cansada. Mentira, que se tivesse uma coisa boa, você ia. Não minta. Criança, dá desculpa para tudo. Criança gosta de festa, sim ou não? Mas não quer ir para a escola, não quer compromisso. Criança. Quer apoiar mais vocês ou quer ir embora? Então, amados, eu quero que você pense, e eu peço que o Espírito Santo, a partir de hoje, sopre, como Jesus fez assim, ei, vocês parecem criança, sabe? A primeira oração é uma decisão, Senhor, eu não quero ser mais criança. A próxima é, Senhor, eu preciso ter discernimento e ouvir a sua voz e parar com esse achismo. Criança acha muito. Aí eu achei que ele está brigando conosco por conta do pão. Ele falou assim, não, eu estou alertando vocês, estou dando um conselho para vocês. Então, Jesus não quer mais voltar e consertar uma coisa que nós já sabemos. O que eu faço? Passo a ler a Bíblia. Sabe? Eu não entendo. Só começa a ler a Bíblia. Você sabia que tem nações aí que as pessoas não têm Bíblia, não têm direito, não podem ler a Bíblia? Não pode ler a Bíblia. E nós temos o maior tesouro, o maior presente que o Senhor nos deu. Parece uma coisa boba, aquilo que eu falei da última vez, quando você estiver em guerra, com algum problema, abra a Bíblia e comece a ler. Está com a confusão, tá? Traga Jesus para perto. Jesus estava perto entre eles, Jesus começou a conversar com eles. E a Bíblia diz, e eles entenderam. O entendimento deles foi mudado. Quem sabe você veio aqui e você estava com o entendimento. Por que todo mundo cresce? Por que todo mundo avança? E eu estou sempre no mesmo patamar. Quem sabe você está um bebezinho de 1 mês de entendimento. Você vê a criança, a gente conduz. Chega uma hora, ela precisa andar. Essa igreja aqui, amado, tem algumas pessoas que já era para estar correndo. Outros já era para estar voando. Sabe? Então, assim, não é que a igreja aqui, a placa, conta com vocês. É os céus. O Senhor nos trouxe até aqui. Eram discípulos de Jesus. Estavam com Jesus. Jesus dizia assim, Pedro, quando você se converter, cuida da igreja. Aí quem mandou largar a rede? Olha, a pregação, o louvor alinhado. Pedro, na primeira oportunidade, Jesus foi enterrado. Ele pegou e voltou a praticar as mesmas coisas. Criança, pessoas que estão na igreja hoje, quando chegar o que você está fazendo aqui, meu filho? Criança, não tem entendimento. Se perdeu de novo. Como é que eu faço? Estou na igreja, mas não tem entendimento. Vai ler a Bíblia. Se aplique. Criança não tem. Você tem que falar todo dia a mesma coisa. Tira a roupa daqui, tira o calçado daqui. Faça assim, faça assim. O adulto não. O problema é quando é adulto, criança. Ficou claro? Acerca do entendimento? Sou criança, não quero continuar sendo criança. O que é que eu faço? Lição de casa, lê a Bíblia. A ilustração foi, a pessoa decidiu que ia fazer um bolo. Quando chega em casa, não tem as coisas necessárias. Você estava decidido. E aí você vai comprar. O pneu do carro fura. Você está decidido. Então, a criança, ela desiste. O adulto não. É perseverante. Por que em algumas coisas nós somos perseverantes? Mas quando se trata de reino de Deus, nós não somos perseverantes. No grande dia, ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Porque eu tive fome. E você não me deu comida. Eu estive nu. E você não me vestiu. Eu estive preso. E você não me visitou. Eu estive enfermo. Você não foi lá orar por mim. Sabe? O Senhor quer que daqui a um ano, você que está aí com seu ministério parado, você esteja dando fruto. O Senhor vem nos alertando, ó. Ele vem ver a figueira, só estava com folha. O Senhor vem falando, ó. Hoje foi mais suave, ninguém apanhou, está todo mundo tranquilo. Tem confusão? Vamos alinhar. Vamos alinhar a nossa mente com o Senhor. Fátima, você está aí falando porque você está plena? Não.
Ah, não. Eu preciso todo dia da graça. E a Bíblia diz assim, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Você pode ler a Bíblia todinha, mas se você não praticar um versículo, não vai adiantar. Decida hoje começar a praticar um versículo que diz, primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas nos vão ser acrescentadas. Vamos orar? Que eu quero que vocês vão embora. E toda vez que eu vou ler a Bíblia, sempre tem um textinho aqui para mim. E a de hoje estava escrito assim, ó. Porque para Deus nada será impossível. Lucas 1:37. Se bem que o Mário é que dá aquela palavra lá, né? Ele vai ter a palavra hoje, hein, pastor? Fica de pé, nós vamos orar. Eu vou orar e depois o pastor vai continuar com o culto. Senhor, nós te louvamos uma vez mais. Nós te agradecemos por cada pessoa que está aqui. Pai, eu quero que o Senhor cumpra em nós o desejo do seu coração. Que o Senhor venha nos dar tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz, que é direito e herança nosso. Só que o Senhor não dá nada à criança, Deus. E tem pessoas aqui que desde o ventre já tem um chamado. O Senhor chamou, o Senhor capacitou, mas agora precisa de nós começarmos a praticar a sua palavra, começarmos a ler, começarmos a entender. E eu te peço, Pai, nos dá graça e entendimento para ter sede da tua palavra. Sede, Pai, de sermos verdadeiros, porque o pastor falou no último culto que tem o trigo e tem o joio. E Deus, eu quero declarar em nome de Jesus que nós não vamos viver um evangelho de aparência. Nós estamos dispostos que o Senhor nos lapide, Deus. Tire de nós tudo aquilo que não é verdadeiro, porque aqueles discípulos, Pai, eles se apresentaram por várias situações, mas havia índice de que de verdade eles tinham se convertido. E nós queremos que o teu sangue nos purifique e que nós sejamos igreja de verdade. Quando as pessoas lembrassem do nosso nome, elas lembrem dos céus e dizem assim, ali tem um homem e ali tem uma mulher de Deus. Quando ele ora, quando ela ora, Deus se move. Porque a sua palavra diz, Pai, que se nós cremos, nós vamos fazer obras maiores. A sua palavra diz, Deus, que se nós pedimos, se nós não fosse só ouvinte, mas praticante, nós não queremos mais ser só ouvinte da tua palavra, nós queremos ser praticante. A sua palavra diz, e tudo que pedir em meu nome, o Senhor o fará. Então, Senhor, chega desse tempo de estarmos pedindo que pessoas orem, nada contra, mas que nós possamos ter, como o véu foi rasgado, livre acesso a Ti. Nós queremos, Pai, saber que nós estamos orando, o céu está nos ouvindo e nos respondemos. Eu te peço, nos dá um compromisso contigo. E que o inimigo das nossas almas, Senhor, que ele não leve nada que nos pertence. Sua palavra diz, e vindo o inimigo contra nós, o Senhor avorará contra ele a sua bandeira. Nós declaramos isso nesta noite, no nome de Jesus. Vamos para cá ler a Bíblia? Não, ainda não. O pastor vai terminar o culto. Aplauda o Senhor.